Eu vou usar aqui um aplicativo. E aí vocês estão vendo aqui que tem as direções aqui, né? X, Y, Z. E, e aí no gráfico ele aparece aqui em diferentes cores a aceleração para cada direção. Então o X, Y, Z para ele significa os movimentos de translação do celular. Então na posição da acelerômetro. Então, seria 1 seria aqui. Então vocês estão vendo oscilar o verde aqui, então o X deve ser desse lado. Eu vou oscilar do outro lado aqui. Então esse lado aqui deve ser o Y. E o Z, no nosso caso aqui, desse aqui, seria o sentido vertical. A questão é, se eu consigo pegar esse celular aqui, colar ele em alguma superfície que vibre e manter ele rigidamente fixo, então seria capaz de medir a vibração. Então vocês estão vendo que a vibração é zero, e aí no momento que a máquina começar a vibrar, eu consigo medir no tempo essa vibração aqui. A condição que eu medi a vibração aqui foi em diferentes condições aqui de trabalho da máquina, né? A máquina tem uma situação inicial de enxágue aqui, que ele fica batendo a roupa, então ele aciona o rotor, desliga, aciona de novo o rotor, desliga, e aí vou medir essa vibração. Então aqui a máquina tá no regime de enxágue, então ele está batendo, que ele liga, desliga. Vocês estão escutando aí atrás o som do motor, então ele está desligado agora, daqui a pouco ele liga, aumenta a rotação, desliga de novo. Então, basicamente o que a gente enxerga aqui, no momento que a máquina ela está sem rotação, então sem a força aqui, porque a rotação é zero, a aceleração, que a vibração é zero, que seria na média aqui, e aí no momento que a máquina começa a girar, ela induz aquela força lá, no caso eu vou pensar que essa força é vertical, né? Mas induz a força que aciona aqui o sistema massa-mola, e aí ele oscila aqui. Vocês estão vendo que ele não é uma harmônica 100% bonitinha, né? Esse perfil que vocês estão vendo aqui, que é o que normalmente a gente obtém numa medição real de vibração, são várias componentes harmônicas dentro do mesmo sinal. Então, no caso que a frequência ainda é variável, né, para piorar, mas seria uma harmônica lá com uma determinada frequência, duas vezes aquela frequência, 3, 4, 5, e meias harmônicas. Então, essa máquina está girando a 10 Hz, eu tenho a metade dessa rotação que ele gira, 5 Hz. Então, olhando aqui no sinal completo dele, que eu medi dele batendo, seria isso aqui. Eu já tirei a média, né? Então, imagine que no momento que a máquina está desligada, ou melhor, o rotor não está girando, não tem excitação, força é zero, então a vibração é praticamente zero. Aí, quando o rotor começa a girar e gerar a força de desbalanceamento, desbalanceamento rotativo, então ele aumenta aqui. O que a gente vai ver que quanto maior a rotação, maior essa força de desbalanceamento. Então, se essa máquina ficasse aumentando a rotação, pela minha medição, que ele deve ter chegado a uns 11 Hz aqui de rotação, proporcional na rotação. Só que se ele fosse aumentando a rotação, por exemplo, até 50, 100 Hz, essa força ele iria aumentar proporcionalmente a essa frequência. Então, a amplitude de vibração ia ser sempre crescente. A gente sabe que, então, o sistema, se ele estiver perto da frequência natural amortecida, a amplitude de vibração, deixa eu mudar para Y, já que o gráfico é Y. A amplitude de vibração ele vai aumentar, passou a frequência natural, aqui, a vibração, então ela cai. Aqui, como a máquina fica ligando e desligando, né, e eu não tinha tacômetro, não medi a rotação exata dela, então eu não sei o momento que ele está subindo, descendo, que é a rotação. E essas variações nas amplitudes aqui pode ser por causa
do tipo de roupas e do funcionamento do equipamento aqui que acaba induzindo essa subida e descida aqui da amplitude. Então não dá para tirar muitas conclusões só com o sinal temporal. Essa é a limitação quando a gente faz análise na resposta temporal. Por isso, na análise modal, analisamos também o espectro do sistema. No momento que essa força, essa vibração aumenta aqui, eu sei que é porque a frequência aqui do rotor ele aumentou, e aí na medida que eu desliguei o rotor, desligou a rotação, ele começou a descer livremente, então essa amplitude aqui começou a cair. O que a gente faz numa análise experimental aqui? Então se eu colo um acelerômetro e meço somente a resposta temporal, vou analisar, por exemplo, a amplitude aqui da resposta. Então eu sei que colei um acelerômetro, estou medindo a vibração da massa principal aqui da máquina de lavar roupa. Qual é a aceleração, aqui está em metros por segundo quadrado, qual é a máxima aceleração que o equipamento suporta antes dele começar a ter problemas de desmontar, soltar parafuso, trincar, fadiga. Então, qual é essa condição de limite de aceleração de vibração que eu poderia aceitar? Isso pensando na resistência mecânica e durabilidade do produto. A outra condição é, para quem vai usar essa máquina, se ele vibrar aqui, no caso que eu medi aqui, quase 1,5 aqui, metro por segundo ao quadrado, ele induz, gera um ruído e uma vibração que acaba atrapalhando as pessoas ao redor. É aceitável? Não é aceitável? Então existe todo um estudo aí, além da parte técnica, né, com o pessoal de marketing, com o pessoal da assistência técnica, que eles precisam dar para a engenharia os feedbacks e começar a determinar aqui quais são os limites em que a gente aceitaria essa vibração. Então essa é a frequência constante dele, de rotação, está lá em torno de 10, 11 Hz, 600 e tantos RPM. Agora ele vai desligar o equipamento. Ele desligou. Então vocês estão vendo que a vibração ela está diminuindo com o tempo. Até que parou. Significa que o rotor parou de girar completamente. Esse barulho de trás aí que vocês estão ouvindo é da máquina bombeando água para fora do cesto lá. O que a gente fez foi, ele estava trabalhando uma determinada rotação fixa de excitação, né, gerando uma força de desbalanceamento interno, e aí depois ele fez um rundown aqui. Então se eu traçar aqui no tempo com a frequência de excitação, é como se ele tivesse vindo constante, e aí depois ele caiu. Se tinha alguma frequência natural no meio do caminho aqui, daí talvez eu consiga pegar quando ele está passando pela frequência natural enquanto está diminuindo a rotação do equipamento. E daí, olhando para o gráfico total dele, a gente vê isso aqui. Então aqui, inicialmente, é a frequência constante, né? Tem esse perfil que eu já tinha falado antes, mas tem esse perfil meio estranho aqui das harmônicas, porque é a soma de várias harmônicas, então ele não fica bonitinho aquele seno, cosseno. Então, aqui a faixa, nessa faixa aqui, a rotação do equipamento, do rotor, estava constante praticamente. Então aqui a amplitude estava praticamente constante. E aí quando eu desliguei a máquina, o que aconteceria? Como a velocidade diminui, significa que a força que excita o sistema vai diminuindo junto com a rotação. Essa seria, em teoria, seria a forma como eu iria enxergar nos balançamentos rotativos. Só que daí o que eu enxergo aqui na vibração? Que ele veio constante, a máquina desligou, e aí a amplitude dela subiu um pouco e aí diminuiu para zero aqui. Então, no momento que eu desliguei a máquina e eu estou vendo que ele aumentou um pouquinho a amplitude de vibração, quando a força de excitação ele deveria ser sempre decrescente, não aumentando, eu posso imaginar aqui, que só estou fazendo suposições, né? Como não tenho sensores industriais aqui para medir e fazer o processamento, então só suposições aqui. A amplitude da vibração aumentou e diminuiu, significa provavelmente
que tinha aqui uma frequência natural nessa região aqui. Então, se eu estou medindo aqui com o tacômetro a rotação do rotor enquanto ele está perdendo a rotação, quando ele está desligando, e aí eu vejo em qual rotação que deu máxima amplitude aqui de vibração, eu poderia inferir aqui que seria perto da frequência natural do sistema, ou seria a velocidade crítica do sistema.